A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos, evidência e premonição. Capítulo 12. A papisa Joana II, no ano de 2014. Ela se intitula Joana II, a primeira papisa eleita pelo povo. No discurso inaugural transmitido pela televisão, ela apresenta sua pessoa e o programa para a salvação da igreja, a primeira mulher no cargo milenarmente reservado a homens. E chama-se Joana II em vez de Joana I, pois a lenda diz que já uma vez uma mulher tentara sentar-se no trono de São Pedro. Porém, esta Joana ainda precisara travestir-se de homem no longínquo ano de 855. Sua artilharia Sua artimanha foi descoberta quando sentiu dores do parto durante uma procissão solene e se tornou mãe em via pública. Esses tempos ficaram definitivamente relegados ao passado. Estamos no ano de 2014 e o mundo dos homens entrou em falência. O domínio masculino acabou, esgotou suas forças. Os últimos ocupantes masculinos do trono de São Pedro tinham distribuído os bens da igreja, abolindo os mandamentos, expulsaram dos templos o deprimente crucificado, que substituíram por um Cristo cheio de alegria de viver. Mesmo assim, não conseguiram mais salvar seus privilégios. O número de católicos foi reduzido a 20 milhões de crentes, enquanto a severa religião islâmica domina o mundo. Chegou a hora das mulheres, porque são superiores aos homens em todos os setores importantes. As ideologias masculinas fracassaram comprovadamente. Só pode haver verdadeira renovação através das mulheres, diz a papisa, colocando sobre sua cabeça a tiara, a coroa papal. Os derradeiros sucessores masculinos de São Pedro haviam se revelado fracos demais para suportá-la. A conhecida escritora Esther Vilar, renomada principalmente por seu best-seller O Homem Domado, foi quem escreveu esta visão do mundo de amanhã. No entanto, só recebeu aplausos por parte dos cientistas americanos, que afirmaram: é exatamente isso que ocorrerá por força das circunstâncias. Um deles, o professor J.T. Sanderson, da Universidade de Georgetown, explica-se da seguinte maneira: a era do Homo sapiens terminou. Encontramos-nos no momento de despertar, no momento em que a humanidade toma consciência de suas verdadeiras forças, até então ignoradas, para superar-se a si mesmo. O que nos parecia mistérios indecifráveis outrora, ou nos recusávamos a perceber por nos faltar a necessária compreensão, passará a ser coisa natural para qualquer pessoa. E quando chegar este momento, as mulheres serão supremacia sobre os homens, porque são muito mais naturais, instintivas e bem dotadas. A mulher e o futuro da humanidade. Já há 50 anos, o famoso jesuíta Teilhard de Chardin dizia que a humanidade continuaria a evoluir, reformando completamente o mundo na qual vivemos. Este despertar seria, em sua opinião, uma etapa muito maior e mais importante do que a da Idade da Pedra para a época espacial. Algo radicalmente novo virá abrir mundos inesperados. A ideia por trás disso seria, mais ou menos, dentro de muito em breve, conseguir-se-á provar a existência das forças mágicas e decifrar seu modo de funcionamento. De certa forma, como derradeiro recursos poderosos do mundo poderiam tentar a exploração da superioridade feminina como superarma. Já existe atualmente indício nesse sentido. A moderna estratégia bélica, a despeito de suas moderníssimas instalações, ainda não conseguiu solucionar um problema. Como alertar um porta-aviões ou um submarino atômico em caso de emergência, a fim de avisar que chegou o momento de agir? Pergunta. Já não existe mais sinais de rádio secretos à prova de computadores inimigos. Eles decifrariam qualquer código em questão de segundos. Além disso, muitos postos avançados estão em posição que os colocam fora do alcance de sinais radiofônicos. E, no entanto, haveria possibilidade de enviar um sinal. Tanto os generais soviéticos quanto os almirantes americanos sabem qual é.
Bastaria preparar uma mãe de seus filhos, bastaria separar uma mãe de seus filhos, levá-la para o navio e registrar permanentemente suas ondas cerebrais. No instante em que algum dos filhos é maltratado em casa, aparece uma oscilação no gráfico. Mesmo que a mãe não saiba de nada, nem tenha como sentir ou adivinhar algo a respeito. No entanto, a alteração dos gráficos é óbvia. Se fossem usadas 2 ou 3 mães em vez de uma, esse sistema de sinalização seria praticamente infalível. Os poderes mágicos da mulher também poderiam ser aplicados no comando de objetos voadores desprovidos de piloto, de mísseis ou para perturbar o funcionamento de sistemas de comunicação inimigo. Por fim, poder-se-ia treinar mulheres especialmente bem dotadas para que influenciassem psiquicamente potentados inimigos, anulando-lhes a mente a ponto de agirem como se estivesse sob hipnose. Tais abusos, esperemos, só seriam exequíveis por um período limitado. Os estudiosos do assunto afirmam que dentro de alguns anos, ou no máximo algumas décadas, pessoa alguma poderá ignorar as capacidades suprassensoriais. Elas serão sistematicamente estimuladas e desenvolvidas. Haverá sempre mais adivinhas, videntes, curandeiros espirituais, telepatas. Por fim, qualquer pessoa, e principalmente qualquer mulher, poderá fazer uso dessas forças naturais a fim de tornar-se vidente ou curandeira. Com isso, entraríamos efetivamente numa nova era. Por exemplo, seria praticamente impossível mentir, enganar alguém ou guardar um segredo diante de outros, pois todos saberiam ler pensamentos e desmascarariam logo de início qualquer tentativa nesse sentido. E isto seria também automaticamente o fim do medo, pois quem sabe a quantas andar não precisa mais recear surpresas desagradáveis, alimentar suspeitas nem dúvidas, de repente ficaria livre de tudo aquilo que torna a vida tão amarga. Ao mesmo tempo, as mulheres, em especial as mães, empenhariam todos os poderes mágicos para atrair a felicidade. Nesse setor realizam-se atualmente os primeiros passos, hesitantes, mas promissores. Pessoas como o filósofo e psicólogo americano Dr. Joseph Murphy afirmam e confirmam com centenas de exemplos, quem faz uso adequado de suas inesgotáveis forças espirituais é capaz de realizar o impossível, adquire saúde, fortuna e amor, tudo que imagina e deseja. Os livros de Murphy são sucesso editorial, alcançando milhões de exemplares. Avancemos mais um passo. O que foi conseguido por alguns santos da Idade Média e também por alguns atualmente, também poderia ficar naturalmente ao alcance de qualquer pessoa, ou seja, deslocar-se para outro local sem recorrer a automóvel ou avião. Seria possível, em tese, enviar simplesmente o espírito para onde desejamos ir. Portanto, estaremos presentes ao mesmo tempo em 2 lugares. Denomina-se esta capacidade bilocação. Viagens espirituais. Ainda em vida? Pergunta. Nos Estados Unidos, fez furor um livro que descrevia tais viagens espirituais. O negociante e pesquisador privado Robert Monroe afirma ter construído uma máquina, a qual dará o nome de gerador de sinais, com a qual era fácil desfazer a união do corpo com o espírito. A mágica seria obtida mediante determinados impulsos sonoros. Consta que mais de 1000 pessoas já testaram a tal máquina, entre elas a conhecida pesquisadora da morte Elizabeth Kubler-Ross. Uma revista noticiosa americana cita as palavras dela numa entrevista. No instante em que me senti lançado horizontalmente com a velocidade da luz, eu soube. Agora eu me encontro onde jamais alguém esteve antes. Sinto-me ótima. Monroe afirma que visita ocasionalmente amigos sob forma de uma tenue véu, sob a forma de um tenue véu que flutua junto ao teto de suas casas. Em outras ocasiões, empreende viagens pelo cosmo com correligionários. Lá teria ocasião de conversar com entes humanoides de mentalidade altamente desenvolvida, sem necessidade de trocar palavras. Fantasia de um inveterado sonhador? Pergunta. Ou indício de uma nova era? Pergunta. Aliás, tudo isso não é tão novo assim. Grandes inteligentes, principalmente artistas, sempre souberam que existiam outras faculdades intelectuais, além do conhecimento e do pensamento.
Santo Agostinho já dissera: os milagres não se manifestam em oposição à natureza, mas em oposição ao que sabemos desta natureza. Debatemo-nos entre mistérios e prodígios. Amanhã saberemos mais. Os prodígios poderão ser imitados. E percebemos que nossa vida é muito mais maravilhosa do que imaginamos. Wolfgang Amadeus Mozart expressou-se certa vez da seguinte maneira: em imaginação, eu ouço as partes de minha música não em sequência, porém todas de uma só vez. Nem sei dizer que imensa alegria isto representa. Quando vou bem, quando ando de carruagem ou vou passear, eu não consigo dormir à noite, os pensamentos fluem em minha direção. Sou incapaz de dizer como isto ocorre ou de onde eles vêm. Se conseguirmos descobrir o que é preciso para que estes pensamentos possam fluir livremente, seríamos todos gênios. John Wolfgang Goethe diz: debatemos-nos entre mistérios e prodígios. Também é possível que um espírito influencie outra pessoa pela presença silenciosa. Temos forças elétricas e magnéticas dentro de nós. Creio firmemente que estas forças maravilhosas são parte da natureza humana. Também o filósofo Arthur Schopenhauer pressentia isto. Entre todos os fatos que a experiência nos mostra, os fenômenos ocultos são incomparavelmente, pelo menos do ponto de vista filosófico, os mais importantes. Portanto, é dever de todo sábio procurar conhecê-los a fundo. Os senhores da criação pressentem este segredo, falam sobre eles e tomam inúmeras providências para decifrá-los. As mulheres são possuidoras deles, lidando com eles com a maior naturalidade. O que lhe falta ainda é a confiança em que suas capacidades supranormais, caracteristicamente femininas. Milênio de menosprezo, de humilhação, de negação da verdade, de negação da verdadeira feminilidade deixaram as mulheres inseguras, e tudo indica que atualmente elas estão mais inseguras do que nunca. Pois o perigo real consiste no esforço que muitas mulheres fazem para se assemelhar aos homens, para emancipar-se, conforme dizem. Com isto, elas renegam em grande parte sua característica própria, já que ela vale tão pouco. Aderem à lógica e à racionalidade masculina, que não deixa espaço para intuição, pressentimentos e conhecimentos inspirados por uma inteligência superior. Tal desenvolvimento é muito compreensível e seria errado censurar as mulheres por isto. De que outra maneira poderiam impor-se no mundo dos homens? Convencer um colega masculino? Pergunta. Talvez com a tão menosprezada frase: não posso explicar como. Não sei que é assim. Pergunta. Jamais. Portanto, elas preferem calar o que sabem, pressente instintivamente. Em breve, elas próprias tomam tais sensações por fantasia e imaginação. E, no entanto, este desenvolvimento é ameaçador para a humanidade. Poderia fazer com que as mulheres sacrifiquem aquilo que as torna superiores aos homens, que deixam morrer mais rapidamente o que têm feito até o presente seus dons suprassensoriais. Então teremos unicamente crianças para nos mostrar o futuro. Crianças como Malene e Lúcia. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes de premonição, casos fantásticos, evidência. Todos têm poderes paranormais, casos fantásticos, evidência e premonição. Terminou o livro. Anuário Espírita de 1972, o caso da A Casa Mal Assombrada de Elke Sommer. Foto dela, Elke Sommer. A famosa e formosa atriz sueca Elke Sommer e, se não menos famoso, marido, o escritor Joe Himes,
adquirir uma casa mal assombrada em Hollywood. O caso tem sido muito discutido nos meios cinematográficos, e foi o próprio marido da estrela quem contou ao The Saturday Evening Post as misteriosas ocorrências da suntuosa casa nos arredores de Los Angeles. Eis como Rimes faz a curiosa narrativa. O primeiro de uma longa série de fatos inexplicáveis ocorreu em junho de 1964, pouco dia depois que os homens da mudança nos instalaram em nossa casa de Beverly Hills, na Califórnia. Eu estava fora e minha esposa Elke Sommer convidara Edith Dunfield, jornalista alemã, para um chá à tarde. Quando Elke ia servir o chá, Edith perguntou: "Aonde foi aquele homem?" Pergunta. "Que homem?" perguntou Elke. "O que saiu da casa para a piscina", respondeu Edith. Imediatamente Elke deu uma busca nas imediações. Mas a piscina estava deserta, assim como a sala de jantar de onde o homem saíra. Edith reafirmou ter visto um homem forte de uns 50 anos de idade, usando camisa branca, gravata escura e terno preto. Tinha cabelo ralo no alto da cabeça e nariz de batata. Elke contou-me um incidente durante o jantar. Ficamos intrigados com o acontecido, mas não levamos muito a sério. A ocorrência seguinte sucedeu 2 semanas depois. Minha sogra, que dormia no quarto de hóspedes, no andar térreo, acordou e viu um homem olhando fixamente. Afirmou que ele estava parado ao pé da cama e quando ia gritar por socorro, ele desapareceu. Desde então, quase todas as noites, quando íamos dormir, ouvimos ruídos na sala de jantar. Ruídos como arrastar de cadeiras após um jantar. No princípio, fazíamos troça, dizendo que o homem de Edith devia estar movendo os móveis de lugar. Mas depois de alguns dias, tomei a preocupação de cortar todos os galhos que pudessem estar batendo na janela da sala de jantar. Em agosto, Ike foi para a Iugoslávia fazer um filme. Resolvi permanecer em casa ainda umas semanas para terminar um trabalho. Desde o momento em que fiquei sozinho, comecei a sentir-me inquieto, especialmente à noite. A sensação que eu tinha era a de que nunca estava realmente só. Mas havia algo mais. Além de minhas impressões subjetivas, todas as noites, invariavelmente, eu fechava e trancava a janela do quarto de térreo. Mas por 3 vezes ela amanheceu escancarada. Os ruídos na sala de jantar continuaram. Por 2 vezes eu via a porta de entrada abrir-se e fechar-se. E na manhã seguinte eu a encontrava fechada a chave. Essas estranhas atividades provocaram reações também estranhas da minha parte. Comprei 3 pequenos transmissores de rádio, arranjei emprestado 3 rádios portáteis de frequência modulada para captar-lhe os sinais e liguei um gravador em cada rádio. Como nossa casa era inacessível a não ser por um longo caminho para automóveis, escondi um transmissor à entrada do caminho, outro à porta da frente e o terceiro no bar da sala de jantar. Assim, preparado, instalei-me no meu quarto de cima. Não tive que esperar muito, embora não fosse transmitido ruído nenhum de um intruso se aproximando. O microfone do bar começou a transmitir o barulho de arrastar de cadeiras, que já conhecíamos. Apanhei meu revólver 38, desci de mansinho à sala de jantar e acendi a luz. A sala estava vazia. As cadeiras estavam todas em seus lugares. Em cima, mais tarde, ouvi a fita gravada. Os ruídos tinham cessado quando eu desci. O ruído de comutar e até minha tosse nervosa estavam claramente registrados, e também o barulho das cadeiras arrastadas depois que eu saí da sala. Coisa de 1 semana depois, embarquei para a Iugoslávia e deixei um detetive particular encarregado de olhar a casa periodicamente na minha ausência. Ele informou ter encontrado, em diversas ocasiões, portas e janelas completamente abertas, mas sem faltar nada em casa. Mantive a casa sob severa vigilância durante um período de 24 horas. Escreveu-me em 18 de setembro. Por volta das 2 da madrugada, todas as luzes se acenderam de repente. Quando eu ia entrar em casa, todos apagaram. Foi chamado um eletricista para verificar a caixa de fusíveis e os fios. Ele informou que estava tudo em ordem.
Antes do Natal de 1964, eu e Eck retornamos da Europa. Continuamos a ouvir barulho na sala de jantar todas as noites. Nossos 2 cães começaram a se comportar de maneira estranha. Punham-se a latir, de repente, olhando na direção da entrada da sala de jantar. O mais novo corria frequentemente até um determinado ponto da sala, depois saía andando como se estivesse seguindo alguém. Estivemos ausentes uma boa parte da primavera de 1965 e pedi a meu amigo John Kavanagh que de vez em quando desse uma olhada na casa. Joey contou-me depois que por mais cuidado tivesse em fechar, quando voltava a casa, invariavelmente encontrava alguma porta escancarada. Pensei que talvez alguém tivesse conseguido uma chave de casa e mandei trocar todas as fechaduras. Em agosto de 1965, Elk e eu tornamos a fechar a casa e fomos passar um mês na praia. Um dia, quando voltei para apanhar a correspondência, Marvin Chandler, homem que limpa nossa piscina, perguntou-me se alguém estava hospedado na casa durante nossa ausência. Respondi-lhe que a casa estava vazia. Era o que eu pensava, disse Marvin, mas na terça-feira passada vi um homem na sala de jantar, um homem alto, forte, com camisa branca e gravata preta. Quando me aproximei da porta para perguntar-lhe quando o senhor ia voltar, ele desapareceu como se evaporasse diante de meus olhos. Em setembro, um escritor, meu amigo, John Sherlock, pediu-me para usar a casa por uns 2 dias. Na manhã seguinte, ele telefonou para a praia, avisando que se tinha mudado para um hotel. Desde o momento que entraram na casa na noite anterior, contou-me ele, não largar a nítida sensação de estar sendo vigiado. Quando me preparava para deitar-me no quarto de hóspede, disse ele, tive certeza de que havia alguém ali. Virei-me na porta, vi um homem alto me fitando, vestia calça escura, camisa branca e gravata preta. Nunca tive tamanha sensação de ameaça, saí da casa o mais depressa que pude. Nessa altura eu tinha de admitir com relutância que algo de extraordinário e desagradável se estava passando em nossa casa. Chamei o Dr. Roderick Gorney, um psiquiatra amigo meu, da equipe de psiquiatria da Universidade da Califórnia. Depois de ouvir atentamente a minha história, um tanto embaraçosa, ele disse que um dos seus colegas da Faculdade de Medicina da universidade estava a par dos trabalhos da Sociedade Americana de Pesquisa Psíquicas e que sabia que a sociedade se interessava por informações a respeito de casas supostamente mal assombradas. Por intermédio do Dr. Gorney, a sociedade mandou perguntar se fazíamos objeção a que a casa fosse visitada por alguns sensitivos ou médiums, que se fariam acompanhar de uma representante da sociedade. Se possível, eu e minha mulher deveríamos estar ausentes no momento das visitas, para não influenciarmos nas observações. Assim, nossa vida foi invadida por um estranho cortejo de pessoas sérias e, com poucas exceções, creio eu, honestas, que estão convencidos de que nosso mundo é habitado por espíritos. Eis um resumo dos pontos mais importantes dessas visitas. Sessões que foram fascinantes, porém mais tarde perturbadoras. 28 de outubro, Douglas Johnson, vidente, acompanhado do representante da sociedade, entrou direto na sala de jantar. Declarou que viu um homem que, em outros tempos, usara bigodes e que gosta de música. É um homem corpulento, europeu, que viveu a vida passada a serviço de outros, disse Johnson. 6 de novembro, outro vidente, a senhora Lotte von Strauss, que durante muitos anos usou sua habilidade para ajudar a polícia de Berlim e outras cidades da Alemanha, e agora goza de ampla reputação em Los Angeles. Escreveu um homem grande, desalinhado e cheio de ódio. A senhora von Strauss estremeceu. Ele me tocou, disse ela. Odeia-me, quer que eu saia daqui. 11 de novembro, Maxine Bell, médium, muito conhecida por suas pesquisas em casas mal assombradas, percorreu rapidamente a casa e voltou à sala de jantar, onde disse ter visto um homem desleixado de mais de 50 anos. Creio que ele é médico, disse ela. Morreu de um ataque do coração aos 58 anos e está decidido a permanecer na casa. A 12 de novembro, Brenda
Crenshaw, de venerável associação espiritualista britânica, entrou na sala de jantar e disse: "Eu vejo um homem de altura acima da média, de uns 58 anos de idade, um médico que morreu em outro país de uma doença do peito ou do coração." As informações eram alarmantes. A descrição física do fantasma parecia corresponder a um médico com quem eu estivera escrevendo um livro e que morrera subitamente antes de terminarmos o trabalho, e sob certos aspectos assemelhava-se também ao pai de Elke. Nesse meio tempo comecei a interrogar os proprietários anteriores da casa. O que apurei não foi nada tranquilizador. As pessoas de quem compramos a casa residiam nela há aproximadamente 1 ano e meio. "Nunca vi nada de anormal", disse a senhora, mas ouvia frequentemente ruídos estranhos. Uma noite em que meu marido estava fora, fui deitar-me por volta das 11 horas e despertei com ruído de passos na sala de jantar. Os passos eram tão nítidos que me apavorei e telefonei para uma amiga, perguntando-lhe se podia ir ficar com ela. Tranquei-me no quarto de cima e chamei um táxi. Pouco depois o carro chegou e parou em frente à porta de entrada. Fiquei esperando que o motorista tocasse a campainha, mas ele não tocou. Chamei da janela do quarto. Quando ele respondeu, desci correndo a escada. Entrei no táxi e perguntei ao motorista por que não tocar a campainha. Ele disse que tinha visto um homem em pé, junto à porta, e presumira que era o passageiro. O homem desapareceu quando eu gritei da janela. O segundo proprietário, um comerciante de 50 e poucos anos, contou-me que ele e a esposa anterior só tinham residido 1 ano na casa. "Nós a vendemos porque minha mulher se recusava a ficar sozinha nela", explicou ele. "Ela achava que havia um fantasma lá e não consegui convencê-la de que isso não era possível." Já se passaram anos desde que ouvimos pela primeira vez o arrastar de móveis à noite e desde que Edith Delfield viu um fantasma. 36 sensitivos médicos investigadores inspecionaram nossa casa e todos coincidiram em ao menos uma conclusão: a casa parece ser mal assombrada. Mais importante, temos as informações independentes, detalhadas, estou convicto, absolutamente honestas, de nossos amigos, corroborando essa conclusão. Detetives técnicos em eletrônica, especialistas em cupim, contratados para descobrir qualquer entrada possível por baixo da casa, declararam que nenhum ser humano podia ter acesso por aí. E uma busca minuciosa em volta provou que não temos esquilo nos beirais, galhos roçando nas janelas ou áreas de reflexo que produzem imagens fantasmagóricas. Um geólogo informou que o solo não se está deslocando. Um construtor declarou que a casa é absolutamente sólida. Se a casa é mal assombrada, quem é o fantasma? Pergunta. É o que eu gastamos horas tentando descobrir um vínculo entre o fenômeno em questão e alguém ligado a nós, a nossa família, a casa ou a seus proprietários anteriores. Nossas extensas investigações nesse rumo resultaram nulas. Pistas como a do médico com trabalho por terminar são demasiadamente vagas para serem concluídas, e até onde pudemos apurar, nenhuma das pessoas descritas estiveram anteriormente ligada à casa ou ao local. Seja quem for o fantasma, não temos intenção de deixar que nos afugente de nossa casa. Mas há umas poucas noites, depois de fechar as portas no andar terra e verificar cuidadosamente todas as janelas, fui deitar-me antecipadamente uma noite tranquila. Quando eu ia adormecendo, Elke cutucou-me e disse: "Escute." Sentei-me na cama e escutei. As cadeiras da sala de jantar estavam de novo se arrastando. Anuário Espírita de 1972, um caso de uma mansão de Beverly Hills da atriz Elke Summer, atormentado pelo fantasma de um homem de 50 anos que se recusava a deixar a casa onde ela estava morando, marido. Beverly Hills, Los Angeles.